Amigos do canal, quem tem ouvidos ouça, sou Patrícia Rafaela e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que eu vivenciei na minha vida. Isso foi no ano de 2020, justamente o ano da pandemia, né? O ano da grande crise sanitária que o mundo inteiro enfrentou. E foi um momento assim de transformação na minha vida em muitos aspectos. E um deles foi justamente na questão financeira, né? Então eu tenho um testemunho aqui para compartilhar com vocês de algo que é sobrenatural, é baseado nos princípios da fé, nos ensinamentos de Cristo e que transformou de verdade a minha vida, né? O que aconteceu? Eu sempre, nos últimos 15 anos da minha vida, né, de carreira profissional, eu tenho trabalhado em grandes empresas, né, empresas multinacionais, empresas que são referências em seus ramos, né, de atuação. E graças a Deus, assim, eu sempre fui uma profissional bem posicionada, né, nessas organizações, com salários bons. Só que mesmo sendo cristã, trabalhando nessas organizações, tendo um salário ali, né, razoável, um salário bom, eu sempre me encontrava endividada, né? A ponto de, quando chegou nesse ano, né, de 2020, a minha situação era que eu devia, né, eu tinha uma dívida de aproximadamente aí 30 mil reais. E para muitos vai falar assim, mas 30 mil não é nada, né? Tem pessoas que têm dívidas muito maiores. Mas para aquela situação em que eu me encontrava, né, essa realidade era uma realidade difícil, porque o meu salário não dava para nada, eu mal pagava as minhas contas, né, diárias, assim, minhas contas principais, eu não pagava todas as contas. Eu contava com o cheque especial todos os meses, então praticamente o cheque especial era como se fosse uma extensão do meu salário. Então, além, né, o meu salário quando caía na conta já praticamente já debitava, né, o cheque especial, e aí isso me forçava a contar novamente, né, com o cheque especial, porque o salário pagava o cheque especial e eu ficava devendo, e isso se tornava aí um ciclo vicioso, né? E realmente eu não via perspectiva, né? Porque a pessoa que está em dívida, e só quem sabe, né, o que é isso, o que é o telefone tocando, né, o tempo todo, as cobranças, e você não tendo os recursos para poder pagar suas dívidas, é que você sabe realmente o quanto isso é difícil, né, sair desse cenário. Pois bem, e aí o que acontece, né? Eu, nessa situação, endividada, no meio da pandemia, não parei de trabalhar, né, graças a Deus. Teve um momento, né, na minha vida que foi um momento importante, né, que foi aquele momento que você para e se conscientiza, né, do problema que você tá, porque muitas das vezes o que a gente faz é ficar ali convivendo, né, com o problema, convivendo, né, com a situação que a gente tá, aquela situação difícil, e você não para poder tentar resolver realmente os problemas, né? Bom, e aí foi esse momento, né, de reflexão que eu parei para pensar, poxa, mas eu sou filha de Deus, né? Eu vivo a minha fé cristã, sou ofertante, né, dizimista, cumpro, né, direitinho ali com os princípios bíblicos. Por que eu tô nessa situação, né? Então eu comecei a me questionar, não questionar Deus, né, as promessas de Deus, mas questionar o que eu poderia estar fazendo errado, né? Questionar as minhas próprias ações e atitudes, o que estava me levando àquele cenário, àquela situação. E aí, Deus, né, que fala conosco de uma forma muito personalizada, né? As promessas de Deus são as mesmas para todo mundo, né? Mas a forma como Deus fala é muito particular, né? Tem pessoas que Deus fala através de sonhos, tem outros que Deus vai usar alguém para poder falar, tem outros que a pessoa vai ler um trecho bíblico, né? E ali Deus vai falar com ela, através de uma canção, através de uma experiência sobrenatural, de arrebatamento, enfim.
existem infinitas possibilidades, né? Porque Deus é infinito, né? E Ele, na sua magnitude, conhecendo a cada um de nós, conhecendo, né? Eu acredito que Deus trata conosco um pouco de acordo com a nossa personalidade, as nossas experiências de vida, enfim. Eu acredito muito nisso, né? Eu não limito de forma alguma a forma como Deus fala com cada um de nós. Afinal de contas, a Bíblia tem relatos ali, né? De exatamente desse tipo de experiências, né? Teve pessoas como Paulo que Jesus ele se apresentou, né? E, pessoalmente ali para Paulo, né? Já teve casos que Deus precisou usar uma mula, né? Para poder falar, usou profetas, enfim. Então a gente tem aí muitos exemplos bíblicos a respeito disso, né? E comigo Deus falou, né? Através de uma palavra, né? Que não é exatamente de uma pessoa cristã, isso que é bastante interessante, né? Mas ali eu comecei a ouvir a respeito da gratidão, da forma como a gente precisa realmente sentir, né? E viver a gratidão, que é muito mais do que só você falar um obrigado, né? De você agradecer a Deus por alguma coisa, mas você viver num estado de gratidão. E isso foi transformador para mim, porque quando eu comecei a agradecer, algo dentro de mim mudou, né? Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a orar, né, por todos todos aqueles a quem eu devia, né? Todas as empresas, os bancos, né? Eu comecei a fazer uma oração por eles e agradecer, porque se eu estava endividada por algum empréstimo que eu tinha feito, em algum momento eu me beneficiei daquele empréstimo, né? Se eu estourei meu cartão de crédito, é porque em algum momento eu usei aquele crédito, aquele cartão, e aquilo me beneficiou. Então eu comecei a fazer a oração nesse sentido, né? E isso se transformou, o meu sentimento transformou, por quê? Porque quando o telefone tocava, eu só faltava espraguejar, né? Os bancos e as empresas que me ligavam para poder fazer a cobrança, né? A ponto de eu nem ligar mais, eu ficava extremamente irritada. E quando eu comecei a agradecer, eu comecei a perceber que, na verdade, era eu que estava errada, né? Então, eles estavam fazendo a parte deles, que é cobrar, e, afinal de contas, eu estava devendo. E aí eu comecei a atender as ligações, né? E comecei a mudar a minha abordagem. Quando eu comecei a atender as ligações, eu comecei a falar, bom, olha, eu sei que eu tenho a dívida, eu tenho total interesse em pagar, mas não tenho as condições para poder pagar, mas eu tenho o interesse. E uma coisa interessante nisso é que quando eu comecei a atender as ligações e mudar a minha abordagem, né, a forma como eu respondia ali as ligações, eu comecei a perceber que em alguns casos a minha dívida não era tão grande assim quanto eu pensava, porque eu estava num ponto de que eu não estava nem mais controlando, né? Isso foi uma das coisas que eu comecei a fazer. Eu comecei a planilhar, comecei a mapear todos aqueles a quem eu devia. E aí eu comecei a entender que tinham coisas que era possível eu fazer acordos, né? Outras coisas eu começava de repente a parcelar aquela dívida. Então eu comecei a entender que era possível ir pagando aos poucos aquelas minhas dívidas, né? E é interessante porque uma das dívidas que eu tinha era inclusive de um banco, que eu até tinha entrado com processo judicial porque eu não achava justo aquela dívida. E eu já tinha falado, bom, eu vou deixar caducar essa dívida, eu não vou pagar, eu não vou mais olhar para isso. E até nesse sentido eu mudei o meu pensamento e eu falei, não, eu vou voltar a tentar um acordo com eles, que era um banco, né? Bom, e aí eu comecei a fazer isso, né? Eu sei que em menos de um ano eu tinha pago todas as minhas dívidas, eu tinha quitado, eu tinha limpado o meu nome. E isso foi algo assim, por que eu digo que foi algo sobrenatural? Porque foi algo que teve que mudar dentro de mim, teve que ser algo que aconteceu de mudança no meu interior, para Deus começar a mover o exterior, né? Para Deus começar a mover. Porque enquanto eu estivesse naquele sentimento, né, de raiva, de frustração, de tristeza, e principalmente de não ter a consciência de que eu precisava de fato pagar as dívidas, né? Que eu não podia me conformar e aceitar aquilo como algo normal, natural, como muitas pessoas simplesmente aceitam viver nesse estado, né, de endividamento eterno.
E as pessoas trabalham simplesmente para pagar a dívida e não conseguem usufruir de absolutamente nada, né? Porque não lhe sobra nada para poder usufruir, né? Então, para mim, foi algo extraordinário que mudou a minha sorte, mudou a minha vida, a ponto de, em um ano e meio, né, depois disso, eu estava, junto com meu marido, a gente estava comprando o nosso primeiro apartamento, né? E aí o testemunho do apartamento é algo também sobrenatural, que eu posso contar num outro momento para vocês. Mas o que eu quero dizer para vocês e compartilhar é exatamente isso, né? Às vezes tem situações, eu trouxe aqui para vocês esse exemplo do endividamento, mas existem outras situações, às vezes dentro da casa de vocês, de alguém com quem vocês precisam lidar e conviver, né? Às vezes uma pessoa difícil, um filho, um marido, uma esposa, um pai, uma mãe, né? Ou uma situação ali que é uma situação difícil e você aprende a conviver com aquilo e não tem nenhuma reação da sua parte, né? No sentido de querer mudar, de querer entender primeiro a causa daquele problema e, aliada à fé, resolver aquela questão, né? Tentar resolver aquele problema. E levar para Deus, né, todas essas questões, e Ele vai nos dando inspiração, vai nos dando as estratégias, né? Então, nesse ano, né, da pandemia, né, o ano de 2020, foi um ano muito significativo. Foi o ano que Deus me deu estratégias para poder empreender, né, fazer uma renda extra. Então, eu comecei a fazer coisas que eu nunca me imaginei fazendo, né? Eu sempre trabalhei, como eu falei para vocês, na empresa, sempre fui CLT. Eu nunca tive o meu próprio negócio, eu nunca empreendi. E naquele ano foi um ano que eu descobri que eu podia fazer aquilo, eu podia fazer algo diferente, né? Então eu fui para a internet, fui fazer vendas, fui entender o que era esse mercado, né, de marketing digital. E ali eu comecei a aprender, né, e me conectar com coisas diferentes, que acabou me trazendo aí ótimos resultados que me ajudaram a chegar, né, nesse resultado que eu precisava. Então é isso, às vezes você está ali conformado e convivendo com o problema e você não faz nada, absolutamente nada, para mudar aquele cenário, aquela situação. Só que antes mesmo de mudar o cenário, a situação, é importante essa mudança de mindset, né, essa mudança de mentalidade, de você mesmo mudar dentro de si mesmo, né, o seu comportamento, a forma como você lida com aquele problema, com aquela pessoa, com aquela situação. Às vezes você está num trabalho, você está inconformado com o trabalho, você não está feliz e você só fica ali murmurando, reclamando e falando, mas Deus, por que eu estou nessa situação? E na verdade quem precisa mudar é você, dentro de você precisa mudar e as coisas começam a acontecer, né? Se não for ali no seu próprio ambiente, né? Se não for ali naquele lugar, Deus vai te tirar dali, vai te colocar no outro lugar. Mas até para que isso aconteça, você antes precisa ser transformado, né? Precisa ser preparado para esse tempo de mudança, né? Então tudo começa em nós, a mudança começa dentro de nós e a partir de nós, né? Então é isso, meus amigos. Eu queria compartilhar com vocês essa experiência que mudou, né? Então de lá para cá, a gente já tá falando aí de 4 anos, né? Então realmente eu tenho vivenciado coisas extraordinárias da minha vida. Eu tenho certeza que tem muitas mais outras coisas, né, preparadas, que Deus tem preparado para mim. Uma coisa que tem mudado, né, a minha vida, e eu acho que desde então eu tenho procurado praticar isso, é o entender, né, e mergulhar na palavra realmente de Deus, né, na essência da palavra, naquilo que Cristo estava trazendo pra gente de chaves, né? Tem códigos ali bíblicos, né? Tem chaves bíblicas que Deus, quando revela a nós e a gente aplica, aquilo é transformador. Então o cristão, ele precisa ter essa prática, né, da leitura bíblica, de entender ali o que Deus quer para nós, né, que vai para além só da leitura, né? É necessário ir a fundo e mergulhar de fato na palavra, né? E refletir nas escrituras, meditar nas escrituras,
como diz na palavra de Deus. E isso tem sido transformador. Eu tenho aplicado isso na minha vida, eu tenho visto os resultados, né? Não só os resultados, os benefícios, as bênçãos materiais, mas principalmente as espirituais, né? Porque quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, mais a gente conhece a Deus, né? Mais a gente conhece os propósitos, a vontade e aquilo que Deus quer para nós, e aquilo que Deus quer de nós, né? E aí a gente se achega mais a Deus, né? Então, é isso. Fica aqui esse meu relato, essa minha experiência. Espero que vocês possam vivenciar isso também, possam vivenciar o novo, né? Isso pode acontecer a qualquer momento, vocês não precisam esperar o amanhã. Então, que isso comece hoje, que isso comece agora, né? Já dentro do coração de vocês, e que vocês pratiquem essa novidade de vida, e vocês vão ver que tudo se faz novo. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês, que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.